Olá, amigos dos Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês. Sejam sempre muito bem-vindos ao canal Chamados a Despertar. Pessoal, quero agradecer a atenção de vocês. E hoje eu quero fazer um vídeo um tanto quanto diferente. Eu quero falar sobre um depoimento que uma pessoa me mandou pelo Facebook, né? Colocou um link para que eu pudesse, me marcou para que eu pudesse ver. E é algo muito interessante. Eu tenho um certo conhecimento de causa sobre isso. E eu quero que vocês assistam com atenção ao depoimento dessa pessoa. Eu não conheço, não sei quem é. E primeiramente quero, desde já, pedir a autorização dessa pessoa para que esse vídeo seja vinculado no Chamados a Despertar. Salvaguardo que esse material pode ser de ajuda para muitas pessoas que já se viram nessa situação ou que têm o hábito ou planejam fazer essas vigílias ufológicas, né? E pessoas que geralmente são religiosos, ainda presos na religiosidade, que têm o hábito de ir aos montes, né? Fazer as orações aos montes. Então eu quero que você preste atenção nesse vídeo e depois eu voltarei dando maiores esclarecimentos e o meu ponto de vista dentro das experiências que eu já adquiri até hoje, tá bom? Vamos lá, preste muita atenção. Olá pessoal, a todos os fãs do YouTube, da internet, as pessoas que gostam de vídeos malucos e aquelas que não gostam. E os que gostam de coisas sérias também, né? Que existem também os que gostam de coisas sérias. Bem, eu nunca coloquei um vídeo na internet, é a primeira vez que eu estou colocando. E talvez não tenha... ninguém veja esse vídeo, ninguém olhe esse vídeo. Por ser um vídeo que não vai mostrar besteira, esse tipo de coisa. O fato é que eu quero contar a todos os nautas, os fãs de internet, uma coisa muito estranha que me aconteceu ontem. Eu faço parte de uma igreja e sou muito bem, nesse sentido, sou muito bem definido, decidido e tudo. E todos os meses costumam se fazer propósitos de oração, subidas ao monte, etc, etc, etc. E a gente crê, literalmente, eu creio literalmente na palavra de Deus. E ontem eu fui ao monte para orar pelo pessoal, pelas pessoas, tudo. E então, no monte, eu faço geralmente 3 orações, uma meia-noite, uma da manhã e 2 da manhã, e depois volto para casa. E esse lugar onde eu vou é um lugar pouco habitado, né? É uma cidade pequena, o monte fica atrás da cidade, né? O morro fica atrás da cidade, e começa a se chegar na região serrana aqui do Rio Grande do Sul. Agora, o mais interessante é que quando eu estava subindo a montanha, eu tinha certeza que não ia ser um dia comum, como os dias que eu costumo ir. Eu estava sentindo que algo ia acontecer, eu não sabia o que era. E então, esse vídeo não tem uma superprodução, porque eu também não sei nem como é que faz isso. E então, eu fiz a minha primeira oração, meia-noite, depois fui fazer um lanche e, subsequentemente, à 1 da manhã ia fazer a segunda oração. Exatamente à 1h da manhã, quando eu me preparava para a segunda oração, olha, essa já é
talvez a milésima vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, porque toda hora que eu vou gravar acontece alguma coisa, uma interferência, alguma coisa. O computador dá pau, o celular para, acontece alguma coisa. E quando eu fui fazer essa oração 1h da manhã, quando eu levantei, que eu saí caminhando em direção ao mirante, onde faz-se então ali o clamor, tudo, eu vi uma luz muito forte, uma coisa assim que eu nunca tinha visto antes. Eu fechei os olhos e vi aquela coisa, aquela luz, doeu os olhos, eu fechei os olhos, abri novamente os olhos e vinha 2 homens caminhando na minha frente. 2 homens, não é homens, duas criaturas, eu não consigo explicar totalmente o que é. Isso é até meio perturbador. Eu acho que se eu não conhecesse a palavra de Deus, eu teria ficado perturbado, porque foi uma coisa assim inexplicável. E veio aqueles 2 seres na minha frente, atrás deles uma porta branca, um negócio assim, com luzes, tipo quando você pega uma foto do espaço e você olha aquele monte de estrela, aquele monte de... sabe? E eu fiquei olhando para aquilo e eles indo na minha direção, e eu sou um camarada que eu não tenho medo de nada, eu quero saber o que está vindo na minha direção, eu quero descobrir o que é aquilo. Então, eu fiquei esperando, daqui a pouco segurou no meu braço. Um deles, não sei, eu sei que eu senti como se uma mão, mas não era uma mão, era alguma coisa segurando no meu braço. E de repente, de uma hora para outra, quando aquilo pegou no meu braço, eu não fiquei inconsciente, mas eu puxei o braço e fui me afastando, andando para trás, me afastando, e também não entrei em pânico, não me desesperei, fiquei totalmente sóbrio. Quando eu abaixei a cabeça, que eu levantei, aquilo, como quando acontece quando você vê uma estrela caindo, sei lá, uma coisa caindo do céu, mas só que o contrário. Aquilo fez e sumiu. E ontem, estava muito frio aqui no Rio Grande do Sul, estava um friozinho, uma temperatura baixa, só que o céu estava enluarado aqui na região. Dava para ver a lua, as estrelas. Então eu vi aquilo, e, sumiu, desapareceu no espaço. Sumiu, cara. E eu lembro que eu peguei e falei, não, eu vou me embora agora para casa. Eu vim para casa, na verdade, vim para casa, para a igreja, na verdade, fiz uma oração na igreja e depois fui para casa. E eu não sei se existe extraterrestre, se existe ET. Eu nunca acreditei que existe ET por causa da palavra de Deus. Mas aquilo não era anjo. Aquilo que eu vi ontem não era anjo. Aquilo que eu vi subir não era uma nave, era alguma coisa, era uma coisa parecida com, eu não sei, mas não era anjo. Um tipo de pedra, não era uma coisa bonita, era tipo uma pedra, uma coisa, não dava para discernir. E eu não sei se tem algum especialista, alguém que, sei lá, dizem que quem tem contato com ET fica doido. Eu nunca fiquei, se é que existe ET, né? O fato é, eu tive de frente com 2 seres que não são anjos, eu garanto que não são anjos, e que me deixou assim, intrigado. Eu não sei se o Centro de Tecnologia Espacial, se os radares da Força Aérea Brasileira, se existiu algum tipo de interferência, se eles podem detectar. Eu só sei o seguinte, eu vi, e não foi rápido não, foi uma coisa de 10 minutos, 5, 10 minutos. Aquilo não foi rápido. Eu vi quando aquilo pegou e subiu, e sumiu no céu. Mas não foi rápido não. Foi uma coisa assim que, eu falando para você aqui,
Faz horas que eu estou tentando gravar esse vídeo, que eu estou tentando fazer esse vídeo, e eu não consigo, porque dá uma interferência, e sempre acontece alguma coisa. Agora, eu estou tentando completar, mas queria muito, se existe um especialista, alguém que pudesse conversar comigo, me orientar sobre isso, eu ficaria muito grato, porque eu acredito na palavra de Deus, e aquela experiência para mim não tem nada a ver com palavra de Deus, com anjo, com essas coisas que costuma se dizer que os crentes falam. Foi uma coisa real, foi uma coisa verídica, uma coisa que, sabe, cara, não dá para falar assim, não dá para explicar, cara, é uma coisa, e eu estou consciente, eu estou sóbrio, eu não estou maluco, sabe, eu estou totalmente consciente. Totalmente consciente. Obrigado a todos aí que assistirem o vídeo. E se tiver alguém que é especialista nisso, a gente vê aí, fala em filmes que fulano foi abduzida pelo ET, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, etc. Eu nunca acreditei nisso. Mas eu acho que eu tive uma experiência com um tipo de coisa de outro mundo, não sei. Foi uma experiência muito sinistra, mas que eu confesso que eu não fiquei com medo, não tenho medo, aliás, não tenho medo de nada, e só queria dizer isso para que as pessoas fossem conhecedoras disso. Bom, pessoal, voltei. Olha só, vocês prestaram bastante atenção no relato desse rapaz, deste homem, né? Na qual ele faz o seu depoimento, fazendo um relato um tanto quanto forte, né? Uma pessoa religiosa, apegado aos ensinamentos e aos dogmas religiosos. Fui assim também, já fui até pior, vocês saberão. E quando a gente é religioso, a gente coloca toda nossa fé, todo o nosso acreditar somente no que a Bíblia relata. E o que acontece? Muitas vezes, muitas instituições religiosas de cunho protestante têm o hábito de ir aos montes, né? Vão aos montes e vão fazer orações. Eu conheço muitas pessoas, até mesmo da minha família, que já o fizeram, amigos, colegas, que já foram para montes orarem em grupos. Uns vão de 2, 3, uns vão... Eu já vi grupos indo de 20 homens orarem. E o que eles descem, eles relatam, para mim é algo assim bem forte, né? Eles relatam que escuta estalo muito forte, estalo como se estivesse torcendo a madeira, quebrando a madeira nas copas das árvores, né? Eles fazem a fogueira ali, alguns, para poder ter uma luminosidade ali em meio ao mato. E o fogo, acontece coisas, fenômenos, anomalias com a chama do fogo, que muitos acreditam ser o Espírito Santo se manifestando. Então acontecem coisas muito paranormais, mas eles estão ali nas suas orações, eles estão presos na sua fé, muito apegados nisso. Então acontecem muitos fenômenos paranormais no meio. Quando a gente fala monte, alguns casos são meio da mata, né? Eles vão para as matas. Então acontecem muitas coisas paranormais, podemos dizer assim, efeitos, fenômenos, nas quais eles atribuem a manifestação do poder de Deus. Mas, pessoal, tem pessoas que vão sozinhos fazer isso, tem pessoas que vão de pequenos grupos, e tem grupos de muitos grupos, de grandes números vão para isso, e isso é um perigo, mas é um perigo igual a tal das vigílias ufológicas. Pessoal, tal de vigília ufológica é perigoso. Eu acho de uma grande estupidez o hábito de fazer vigílias ufológicas. E não vou falar, porque a vigília ufológica, o
a pessoa disposta a fazer a vigília, ela vai lá já com a intenção de ver OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. Ela quer ver uma nave, ela quer ver um ET, ela quer ver o ET descer e vir até ela. Então ela vai bem consciente do que ela busca. Já no caso dos religiosos, são um pouco mais, digamos, cegos, porque eles vão já no intuito de ter alguma manifestação espiritual do Espírito Santo ou do poder de Deus. Então eles vão dentro do dogma, do ensino religioso dele. E o ufólogo ou pesquisador, né, ou a pessoa que, o curioso, vai arriscando. Mais ainda, ela quer ver o ET. Só que no meio dessas matas existem seres elementais, e alguns elementais não são o que podemos chamar de amistosos ou amigáveis com os humanos. Existem seres das matas, seres barras pesadas. Nas matas existem espíritos desencarnados, grupos de espíritos desencarnados, desorientados e muito apegados à matéria ainda, se reúnem em grupos nas matas. Muitas dessas entidades que estão ali manifestadas em instituições espiritualistas como Umbanda, esses seres, esses seres da mata que são reptilianos, já falei, já deixei bem claro sobre isso, eles estão ali andando nas matas. Então, acreditem, as matas ou os montes ou as montanhas são lugares muito bonitos, algumas muito chamativas, que você olha e sente vontade de estar ali, ou poder olhar para o céu, contemplar o espaço, mas é de um perigo você estar, principalmente se você estiver de um ou dois, ou se você estiver sozinho. Eu posso dizer para vocês que muitas pessoas desaparecem, muitas pessoas, quando não desaparecem, muitas voltam não mais a mesma pessoa. Igual no caso, esse rapaz, ele viu o relato de dois seres, ele não atribuiu, como podemos dizer, de forma humana, porque ele deixa bem claro no começo que eram duas pessoas, mas depois ele fala que não eram, que não percebeu, ele percebeu que eram seres, porque não tinham aparência humana. Poderiam ser de qualquer forma, de menos a humana. Tanto que ele associa a seres. E esses seres trazem como que uma porta, e poderia ser um portal, trazendo um portal, um dispositivo tecnológico, como poderia ser um portal, ou poderia ser um objeto de transplante de alma. Existe, né? Transmutação de alma. É um dispositivo eletrônico. E eles o seguraram em sua mão, né? Ele percebeu que houve uma ação que arremetia como que a segurar a sua mão. E eu vou dizer para vocês, coisa boa não estava previsto para acontecer a esse rapaz, pelo que ele relata. Eles poderiam o quê? Poderiam abrir, esse dispositivo poderia ser um dispositivo para abrir um portal? Poderiam então ter interesse de atravessá-lo a um portal, já que ele estava sozinho no meio da mata, ali no monte, na mata, na montanha, né, no monte. Poderiam sumir com ele, poderiam pegar justamente, abrir um dispositivo e atravessá-lo para outra dimensão. E muitas pessoas desaparecem e somem assim. Então poderiam atravessá-lo para outra dimensão e nunca mais ele voltar? Poderia ser um dispositivo pela qual poderiam, de uma certa forma, retirar o espírito, a alma desse corpo e, por algum outro propósito, com algum outro ser dimensional, abrir um canal para que ele tomasse o corpo desta pessoa nesta dimensão? Olha só os perigos pela qual ele esteve, e todas essas pessoas que vão fazer vigília ufológica, pessoas que vão fazer orações no monte, estão submetidas. Isso não é fantasia.
Isso não é, isso é muita fantasia. Não. Fantasia é essa realidade na qual nós todos vivemos. Então a pessoa, ela o que? Ela ficou, de uma certa forma, vulnerável. Não só ela, poderia estar de mais pessoas, uma, duas, três, um grupo. Grupos desaparecem. Pesquisem na internet, grupos desaparecem. Duas, três pessoas desaparecem, e principalmente uma, aí que a coisa pode acontecer. E quando você está naquele período da prece, da oração, na qual você está no estado alterado de energia, que mesmo que você esteja, no caso dele, está orando, está louvando a Deus, e quando você o faz nessa dimensão, você está louvando aos senhores Draco-reptilianos, porque eles são os deuses controladores dessa realidade. Então o Deus bíblico é os senhores Dracos. Então o que acontece? Então ele está num estado de alteração energética, ele está ectoplasmando em excesso e está tendo uma grande alteração do seu campo energético. E essa energia, conforme a dedicação da pessoa, atrai muitos tipos de seres, elementais, desencarnados, seres da natureza que são um pouco diferentes do que poderíamos chamar de elementais, e também alienígenas. Alienígenas, seres dimensionais, que no caso, vendo ele ali com aquela alteração de energia, mediante a sua fé, e ele modificando ali, através da sua fé, todo o seu campo energético, viram ele e vieram até ele. E vieram até ele e trouxeram algum dispositivo que ele chama como algo parecido como uma porta. Mas dentro da percepção, da visão dele, ele chamou como uma porta. Mas poderia ser um portal dimensional para levá-lo para outro lugar e ele desaparecer e nunca mais dar as caras. Poderia ser um dispositivo para transplante de alma. Retirar a alma dele, jogá-lo para uma outra dimensão sem retorno algum e trazer um outro ser para tomar posse do seu corpo. Aí fica aquelas pessoas, né, da classe mais esotérica, o cordão de prata não pode ser violado, o cordão de prata não pode ser rompido. Um bando de ignorantes que nem sabem o que falam e alguns se denominam ainda professores. Que vergonha! Então, olha só, o quão você fica vulnerável e o quão o Marcelo Marins não aconselha pessoas, se forem religiosos, a irem ao tal do monte, né? O monte é uma representação que você vai para um lugar isolado para fazer práticas de oração, práticas ali de louvores, ou pessoas aficionadas pela ufologia vão fazer tal da vigília ufológica. E ali você está suscetível a muitos perigos. Então, dentro do que eu aprendi, eu vejo por esse lado. E eu faço essa análise. Tanto que ele mesmo disse que quando eles pegaram na mão dele, que ele manteve a calma, pois ele estava num estado alterado energeticamente, ali alimentado pela fé dele, pela autoconfiança dele, o que ele fez? Ele teve um certo controle da situação, não entrando em desespero. E acreditem, neste momento, os mentores dele fizeram um grande papel. Porque o mentor, ele não é o super-herói. Ele não entra, ele não vai sair no tapa, ele não vai brigar de forma nenhuma, mas eles o mantiveram a calma dele, eles souberam conduzi-lo, colocando nele a ação de se afastar, de se libertar, e pode ter certeza que tinha um grande grupo de mentores ali, na qual ele não via, mas os seres lá viam, estavam percebendo que ele já não estava mais sozinho. E neste momento que ele não se encontra sozinho, os mentores fazem uma rede de bloqueio para que ele possa ser protegido. E assim esses seres, ouvendo, eles entram nas naves deles, que eles manipulam tempo e espaço
porque aqui é uma esfera holográfica, nós não temos essa condição de fazer, muito menos perceber e entender, mas eles o fazem. E quando ele viu essa luz subindo, como ele mesmo retrata, como uma estrela cadente que desce, ele a viu subindo, ele viu que a nave indo embora, né? A nave no estado, como eu posso dizer, numa transmutação energética, já dimensional, no estado dimensional, ele viu subindo e indo embora, e assim eles deixaram mão dele, abriram mão dele, ou desistiram do que iriam fazer, ou tinham intenção de fazer com ele, mas ou não fizeram, porque naquele exato momento, acreditem, ele não estava sozinho. Os mentores espirituais dele fizeram toda a diferença nesse momento. Mas muitas pessoas não têm a mesma sorte, se assim podemos chamar de sorte, o que aconteceu com ele. E muitas pessoas desaparecem do nada, não deixando vestígio e nunca mais sendo encontradas. E muitas pessoas voltam, foi para o monte ou foi para a vigília, e a pessoa volta irreconhecível, ao ponto de que os amigos mais íntimos, próximos, os familiares, começam a perceber estranhezas nessa pessoa. E percebem que ela está diferente no seu comportamento, no seu modo de ser, sendo diferente do que ela sempre o foi. Entendam o perigo? Eu ainda vou fazer o vídeo da denúncia. E é um vídeo forte, não esqueci, como se diz, está engatilhado. Sobre as vigílias ufológicas, as excursões ufológicas. Eu acho que eu falei vigílias ecológicas. Se eu falei, vou corrigir. Vigílias ufológicas, as excursões para lugares místicos, famosos por aparição de luzes, né? Tem pessoas muito cultas, pessoas muito com títulos de doutores que gostam, né, de uma aventura em lugares remotos, principalmente lugares aonde se há o relato constante de aparições de luzes, esferas e coisas arremetendo à ufologia alienígenas. Cuidado, hein? Cuidado. Eu que sou eu, com a experiência que eu tenho, e eu converso com eles, com seres alienígenas, eu falo para você, cuidado. Eu não tenho essa audácia toda, porque eu sei e compreendo perfeitamente e nitidamente os riscos. Então eu não procuro não me arriscar. Eu não vou na modinha, Mas no caso desse rapaz, é um rapaz que foi protegido, no meu entendimento, e assim está aí para relatar, tendo dificuldades para gravar, porque algo não quer que ele fizesse esses vídeos, parecendo muito com muitas coisas como eu tento gravar aqui, dá tudo errado, como foi o vídeo dos 7 juízes cósmicos. Espero que esse vídeo possa ajudar. Não sei se um dia ele verá esse vídeo, eu nem sei quem é essa pessoa, mas desde já ressalto, peço a licença e autorização, mediante que eu já vi esse vídeo espalhado muito pela internet, em muitos canais, porque assim que me marcaram, eu procurei dar uma sondada se tinha algum canal já falando, se ele tinha algum canal, e eu percebi que tem esse vídeo espalhados em vários canais que não arremete à pessoa em si. Então eu peço autorização a ele, e espero que, se ele um dia assistir, esse vídeo possa trazer a ele algum tipo de discernimento e que sirva de ajuda e exemplo para tantas outras pessoas, tá certo? Pessoal, muitíssimo obrigado. Que a paz e a luz do conhecimento do universo estejam sempre com vocês. Forte abraço, vou ficando por aqui e tchau, tchau.